E aí, galera, beleza? Eu sou Michel de Biologia aqui para mais uma aula agora de genética, onde nós vamos fazer uma análise um pouco diferente. Até agora, nós estudávamos genética individual. Eu queria saber se o indivíduo apresentava o genótipo azão-azão, ou azão-azinho, ou azinho-azinho. Agora a gente passa a trabalhar com um grupo de seres da mesma espécie que habitam uma área, com uma população. Considerando um grupo de seres da mesma espécie, uma população, eu quero saber agora as quantidades relativas, que a partir de agora chamamos de frequências de genes, frequências gênicas, quantos genes azão e quantos genes azinho tem na população, e as frequências genotípicas, quantos indivíduos são azão-azão, quantos indivíduos são azão-azinho e quantos indivíduos são azinho-azinho numa população. Então nós chamamos isso de genética de populações. Saímos da genética do indivíduo apenas para trabalhar agora de maneira amostral com um grupo de seres da mesma espécie que habitam uma área. Para tanto, usaremos princípios matemáticos para o cálculo agora dessas quantidades relativas, essas frequências. Devemos lembrar que esses valores que a gente vai usar aqui são expressos em porcentagem, muitas vezes enunciados, mas quando forem usados nas fórmulas, que são simples, devem ser usados em decimais. Então, usar 0,6, 0,4, 0,5. Se tiver 50%, é 40%, eu vou ter que transformar 0,5, 0,4. Eu tenho que usar esses valores. Mas qual é o princípio matemático que a gente vai usar? A gente vai trabalhar não com uma teoria, não com uma lei. Vamos trabalhar com um teorema, ou seja, um conceito que é válido sob certas condições de existência, se apenas certos pré-requisitos forem obedecidos. Esse teorema foi desenvolvido por dois cientistas, dois matemáticos no começo do século XX, que é o teorema de Hardy e Weinberg. Esse teorema será a base para o estudo da genética de populações. E qual é o enunciado desse teorema? É importante enfatizar essa teoria, porque isso aqui aparece em segunda fase de vestibular, principalmente, e em primeira. Em primeira fase, para você reconhecer as condições. Em segunda fase, para você explicar essas condições. Então, o que diz esse princípio de Hardy-Weinberg, esse teorema de Hardy-Weinberg? Se eu tiver uma população em equilíbrio genético, geneticamente equilibrada, em equilíbrio de Hardy-Weinberg, os enunciados vão dizer, as frequências, as quantidades relativas de genes e de genótipos, as frequências gênicas e genotípicas, não mudam de uma geração para outra. Essas frequências vão permanecer sempre com o mesmo valor. Cada frequência permanece constante de uma geração para outra. O que significa isso ao pé da letra? Vamos dizer agora que eu tenho numa área, aqui demonstrado em verde, num habitat, uma população. E eu tenho agora os indivíduos adultos dessa população, os indivíduos aptos à reprodução agora, espalhados pela área. Vamos dizer, eu fui lá e contei a amostra que eu tinha na população dos adultos e eu descobri que 30% dos adultos era azão-azão, 40% azão-azinho e 30% azinho-azinho. São valores hipotéticos, é um exemplo. E esses adultos agora vão cruzar entre si. Esses são os pais, formam a minha geração parental, P. Se a população estiver em equilíbrio de Hardy-Weinberg, quando eu deixar esses indivíduos cruzarem e gerarem os descendentes, os filhos, a F1, a geração seguinte, as frequências de genes e genótipos não vão sofrer alteração. O que significa? Se 30% dos pais era azão-azão, 30% dos filhos será azão-azão. Se 40% dos pais era azão-azinho, 40% dos filhos será azão-azinho. Se 30% dos pais era azinho-azinho, 30% dos filhos será azinho-azinho. E isso valerá para os netos, para os bisnetos, para os trisnetos. Então, na F1, na F2, na F3, na F4, na Fn, em N gerações, não ocorrerá alteração da frequência de genes e de genótipos. Mas não é fácil que isso aconteça. O que é necessário para isso acontecer? Aí vem o ponto-chave. A gente tem que deixar claro agora os pré-requisitos que devem ser obedecidos para que isso seja verdadeiro. Primeiro ponto, vamos imaginar. Se a população for pequena, vamos supor que eu estou falando agora de micos-leões numa floresta, aí eu tenho uma população pequena de 10 indivíduos. Aí eu teria 30% de 10, 3 azão-azão, 40% de 10, 4 azão-azinho, 30% de 10, 3 azinho-azinho. De repente, os 3 azinho-azinho ficam no mesmo galho, esse galho quebra, caem, morrem os 3. Todos os azinho-azinho desapareceram.
Só sobraram esses aqui para cruzarem. É claro que a frequência vai ser alterada nos descendentes. Se agora eu não tenho mais ninguém azinho para cruzar, isso vai mudar a disponibilidade de genes para os descendentes. Então, numa população pequena, qualquer morte ocasional de indivíduos é significativa para o pool gênico, para o conjunto de genes da população. Mas se eu tivesse uma população com 1 milhão de indivíduos, aí eu teria agora 300 mil azão, 400 mil azão e 300 mil azinho. E acontece o mesmo caso. 3 dos micos agora, azinho, vamos supor que o azinho é para cauda curta, se colocam no mesmo galho, o galho quebra, os 3 morrem. Mas faz diferença isso numa população grande com 1 milhão de indivíduos? Não. Eu ainda tenho 299.997 micos de cauda curta, azinho para cruzar, ou seja, não é significativo, não vai alterar a frequência. Então esse é o primeiro ponto. A população não pode ser pequena, a população tem que ser grande. Quanto maior, melhor. Por isso que os autores referem ao aumento dessa população como infinitamente grande. Alguns simplesmente falam população infinita. A população tem que ser a maior possível para que a perda acidental de alguns indivíduos não cause algum problema na quantidade de genes disponíveis. Até aí, beleza. Isso é possível. Não é toda a população mesmo, mas é possível. Além disso, vamos imaginar agora, estou falando de micos. O azão é para cauda longa, o azinho é para cauda curta. E de repente, os indivíduos de cauda longa só querem cruzar com quem tem cauda longa também. Existe agora uma diferenciação que torna mais atraente em termos para reprodução agora para a cópula os indivíduos de cauda longa entre si. De repente, os de cauda longa preferem cruzar só entre si e não cruzam agora com os de cauda curta. Se só cruzar azão com azinho ou entre eles, vai aumentar a frequência desses dominantes na geração seguinte. E eu não quero que isso aconteça. Eu quero que todo mundo aqui mantenha a frequência. Isso quer dizer que todos os cruzamentos têm que ter a mesma chance de acontecer. Não pode ter cruzamento preferencial. Se tiver cruzamento preferencial, se o indivíduo preferir cruzar com um do que com o outro, você muda a frequência dos descendentes. Ou seja, não pode haver escolha agora do cônjuge. A chance de um azão cruzar com o azinho tem que ser a mesma de cruzar com o azinho, tem que ser a mesma do azinho cruzar com o azinho, ou seja, todos os cruzamentos têm que ter a mesma chance de acontecer. Eles têm que ser completamente ao acaso. Chamamos isso de panmixia. Aí já começa a ficar complicado. Vocês sabem que principalmente em animais isso é bem evidente, agora principalmente em vertebrados como aves e mamíferos, você vê o macho disputando a fêmea disputando o macho, um se preocupando agora em atrair o outro com um canto, uma abertura de asas, uma coloração mais vistosa, e existe preferência na escolha do cônjuge para a reprodução. Então já começou a ficar complicado. Imagine agora que eu tenho 1000 indivíduos aqui na população. De repente, os 300 azinho vão embora. Agora só sobrou azão e azinho para cruzar. Vai mudar a frequência descendente. De repente eu tinha 1000 indivíduos e entraram 400 azão vindos de outra área. Vai ter mais azão para cruzar. Vai mudar a frequência dos descendentes. Não pode entrar ninguém, não pode sair ninguém. Não pode ter movimento migratório, nem de emigração de saída, nem de imigração de entrada. Então, ausência de migrações. Não pode ter entrada e saída indivíduos na população para o teorema de Hardy-Meck funcionar. Está complicando. Imagine agora que aparece um novo alelo ao acaso, uma nova sequência de DNA para um novo gene possível para esse mesmo par, um novo alelo. Aparece o alelo A1. Agora eu vou ter um novo gene a ser compartilhado pelos descendentes. Aí chega na prole, eu vou ter indivíduo A1, eu vou ter indivíduo azão A1, eu vou ter indivíduo A1 azinho. E somando tudo tem que dar 100%, ou seja, as frequências vão ser alteradas. Para que o teorema seja verdadeiro, não podem surgir novos genes. Ausência de mutações. E mais ainda, imagina agora, no exemplo hipotético que eu estava falando, o azão, nesse caso aqui dos micos, ele determinava agora cauda longa. E o azinho determinava cauda curta, nesse exemplo hipotético. E de repente os indivíduos com cauda longa conseguem se pendurar nos galhos, que essa cauda é prênsil, e eles fogem de predadores, conseguem alimento com maior eficiência, se deslocam com maior eficiência. E os indivíduos de cauda curta têm que ficar no solo, vítima agora de predadores com facilidade, não conseguem se alimentar direito. O ambiente vai favorecer os indivíduos de cauda longa, eles vão viver mais, deixar mais descendentes. Os indivíduos de cauda curta vão ser eliminados, vão desaparecer. Seleção natural.
Se acontecer seleção e desaparece os indivíduos azinho, azinho, por exemplo, só sobra quem tem azão, vai mudar a frequência nos descendentes. Não é isso que eu quero. Não pode ter mutação, que a gente falou, também não pode ter mecanismo de seleção. Todos os seres têm que ter a mesma chance de sobrevivência. Aí vem aquele ponto. Tudo isso tem que ser obedecido agora para que tenhamos o teorema de Hardy-Weinberg sendo válido. Existe alguma população que naturalmente obedece tudo isso? Claro que não. Mas isso aqui é o mais próximo que chegamos da realidade. Nós podemos calcular a interferência desses valores agora matematicamente, mas não fazemos isso no ensino médio. Agora, o que nós temos que pensar é que, assim como na física, muitas vezes no ensino médio, trabalhamos com ambientes ideais, condições ideais. Despreza a resistência do ar, despreza agora o atrito com o solo, despreze o formato do corpo. Nós fazemos isso para facilitar agora a compreensão do conceito. A ideia vai ser válida aqui. No exercício de ensino médio, exercício de vestibular, a gente vai falar que a população está em equilíbrio de Hardy-Weinberg no enunciado. Ou seja, você presume, parte do princípio, uma população ideal, onde esses 5 princípios são obedecidos. Nós já tivemos questões de vestibular onde, questão teste, perguntava qual das alternativas tinha as condições de existência do teorema de Hardy-Weinberg, então você tem que saber. E em prova dissertativa de segunda fase, já apareceu perguntando das 5 condições, cite 2 à sua escolha e explique-as. Então você precisa entender por que elas são importantes para a manutenção do equilíbrio, como fizemos agora. Mas, Michel, isso aí é a condição de existência. Você falou a ideia do teorema. Mas qual é a base matemática? Então vamos partir agora de uma coisa muito comum na matemática. Vamos partir de incógnitas. Pega uma população, grupo de seres da mesma espécie numa área. Aí eu tenho indivíduos com gene azão e indivíduos com gene azinho. Ora, quantos indivíduos vão apresentar agora o gene azão? Quantos indivíduos vão ter o gene azinho? Qual a frequência desses genes na população? Frequência entendam como quantidade relativa. 10%, 20%, 30%? Não sei. Quando eu não sei um valor exato em matemática, eu vou substituir por uma incógnita, uma letra. Não vamos usar x e y aqui para esses valores, para não haver confusão agora com cromossomos sexuais. Mas o que nós faremos? Vamos usar P para a frequência do gene azão e Q para a quantidade relativa do gene azinho. Qual é a nossa lógica aqui matemática? Se eu somar todos os genes azão, P, com todos os genes azinho, Q, o que eu tenho? Todos os genes para aquela característica, para aquele fenótipo. 100%. Então, a única fórmula que a gente tem realmente que saber é essa. É a fórmula de frequência gênica. P mais Q igual a 1. Se eu somar todos os genes azão com todos os genes azinho, eu tenho 100% dos genes para aquela característica. Perfeito. Para calcular a frequência gênica, é isso que a gente vai falar. Se o total de genes é 100%, para um caráter agora, por exemplo, como a gente estava falando, a cauda dos micos. Se eu somar gene azão com o gene azinho, cauda longa e cauda curta, eu tenho todos os genes para a cauda. Se eu falar então que a frequência do gene para a cauda longa é 60%, 0,6. Quanto vai valer a frequência agora do gene para a cauda curta? 40%, 0,4. Mas aí vem um ponto importante. Os indivíduos, eles não têm genes isolados. Pela primeira lei de Mendel, sabemos que os genótipos são determinados, pelo menos, por um par de genes, sendo que um veio de origem paterna e outro de origem materna. Pois bem, para calcular a frequência genotípica, o que a gente faz? Tem que considerar a possibilidade de termos 2 genes ao mesmo tempo. Então, matematicamente, vou elevar os 2 membros da equação, os 2 lados da equação, ao quadrado. Sempre ao quadrado, somente ao quadrado, nada mais do que ao quadrado. Por quê? Por causa da primeira lei de Mendel. Que a primeira lei de Mendel diz que as características são determinadas por um par de genes que os indivíduos apresentam. E aí você tem o genótipo dos indivíduos. Fazendo o desenvolvimento desse binômio, nós temos P ao quadrado mais 2pq mais q ao quadrado igual a 1. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tem que ser 1. Essa é a fórmula para a frequência genotípica. Mas o que é P ao quadrado, Michel? O que me indica? P não é a frequência de azão? P ao quadrado, matematicamente, não é P vezes P? Pensem no vezes como E. Lembra da aula de probabilidade?
P ao quadrado me indica qual a chance de um indivíduo ter azão e azão. Me indica a frequência de indivíduos azão na população. Q ao quadrado é Q vezes Q. Q é a frequência do azinho. Então, Q ao quadrado me indica quantos indivíduos azinho eu tenho na população. E 2PQ me indica a frequência de heterozigotos. Mas por que o 2 biologicamente? Matematicamente a gente sabe. Por que biologicamente vai ter o 2? Porque para ter um heterozigoto azão-azinho, você pode ter o azão do espermatozoide e o azinho do óvulo, PQ. Ou o azão do óvulo e o azinho do espermatozoide, PQ. Tanto uma fecundação quanto a outra, uma ou outra, você soma, regra da soma, PQ mais PQ, 2PQ. Ou seja, qualquer um desses encontros gaméticos dá o mesmo resultado. Por isso que você tem 2PQ aqui. Então, quando o exercício pedir frequência do indivíduo, é genotípica. Quando ele pedir frequência do alelo, do gene, é frequência gênica. Não tem muito mistério, é só lembrar que aqui na fórmula ele só vai poder colocar o decimal. Então, se eu descobrir que a frequência do azão é 0,6, 60%. Qual a frequência de indivíduos azão? 0,6 vezes 0,6, 0,6 ao quadrado, 0,36, 36%. Se o Q é 0,4, 40%, qual é a frequência de indivíduos azinho? Q ao quadrado, 0,4 vezes 0,4, 16%, 0,16. E assim vai. Então, na fórmula, para aplicar a fórmula, para fazer o cálculo, você coloca o decimal e depois pode transformar em porcentagem. Não tem mistério, mas tem dois casos que a gente tem que tomar cuidado. Um primeiro caso, uma primeira observação que eu coloco para vocês. Quando eu tiver mais do que 2 alelos, quando eu tiver 3 genes possíveis, 4 genes possíveis, quando eu tiver um caso de polialelia, de alelos múltiplos. Lembra o caso dos coelhos, aguti, chinchila, himalaia e albino? Eu tinha 4 genes. Um indivíduo pode ter os 4? Não. Olha a primeira lei de Mendel. Um indivíduo só pode ter 2 dentre esses 4 nesse exemplo. Vamos pegar um exemplo humano. Sistema sanguíneo ABO. Nós já vimos em aulas anteriores que tem 3 genes alelos para o sistema sanguíneo ABO. Isão A, Isão B e Izinho. Como é que eu vou trabalhar com genética de populações nesse caso? Ora, quantos genes Isão A eu tenho? Não sei. Vou usar incógnita P. Quantos genes Isão B eu tenho na população? Não faço ideia. Vou usar Q. Quantos genes Izinho eu tenho? Vou usar R. Se eu somar a frequência, a quantidade relativa de todos esses genes, eu tenho 100% dos genes para o sistema BO. Então, se eu somar P, frequência de Isão A, mais Q, frequência de Isão B, mais R, tem que dar 100%. Essa é a fórmula para a frequência gênica. Mesma lógica anterior. Somo todos os genes, tem que dar 100%. Aqui vem o cuidado. Tem gente que chega aqui, lá tinha 2 genes, eu levei ao quadrado. No exemplo anterior, na base. Aqui tem 3 genes, eu vou levar ao cubo. Não, de maneira alguma. Você só vai levar ao quadrado, somente ao quadrado, nada mais do que ao quadrado. Por quê? Pela primeira lei de Mendel. O indivíduo só pode ter 2 entre esses 3 genes. O indivíduo pode ser Isão A, Isão A, Isão A, Isão B, Isão A, Izinho, Isão B, Izinho. Não tem como o indivíduo ter 3 genes aqui. Ou seja, você só vai poder considerar 2 possibilidades. Fazendo o desenvolvimento desse polinômio, nós teríamos agora o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais 2 vezes o primeiro vezes o terceiro, mais o quadrado do terceiro, mais 2 vezes o segundo vezes o terceiro, igual a 1. Eu vou ter que decorar isso, vou ter que desenvolver. Não, aqui vem outro macete importante. Como é que eu calculo a frequência de um homozigoto? De um genótipo homozigoto? É só elevar ao quadrado, porque ele tem 2 genes iguais. Então, por exemplo, calcular a frequência de Isão A na população. Quantos homozigotos para o grupo A eu tenho na população? É P ao quadrado. Quero calcular a frequência de Isão B, é Q ao quadrado. Quero calcular a frequência de Izinho, do grupo O, R ao quadrado. E para calcular um heterozigoto? 2 vezes a frequência de um gene pelo do outro. Indivíduos Isão A e Isão B, 2PR. Indivíduos Isão A e Izinho, indivíduos Isão A e Isão B, 2PQ. Indivíduos Isão A e Izinho, 2PR. Indivíduos Isão B e Izinho, 2QR. Então guarda esse macete. Frequência de um homozigoto é só elevar ao quadrado. Frequência de um heterozigoto, 2 vezes um pelo outro. Cuidado com a pegadinha. Se eu chego aqui e pergunto, quantos indivíduos O eu tenho na população? É só calcular o R ao quadrado. Todos os O estão aqui.
Quantos AB tem na população? É só calcular o 2pq. Todos os AB estão aqui. Mas e se eu pergunto quantos A tem na população? Ah, não é só o P ao quadrado. P ao quadrado é só os homozigotos. 2PR também é do grupo A heterozigoto. Então, se eu perguntar quantos indivíduos do grupo A eu tenho na população, eu tenho que calcular P ao quadrado mais 2PR. Mesma coisa se eu perguntar quantos do grupo B tem na população. Os indivíduos B podem ser isão B e isão B, dado por Q ao quadrado, e isão Bzinho, dado por 2QR. Então, cuidado com o que está sendo perguntado na prova. Tudo bem? E aí, uma outra exceção, uma outra observação, é o caso de herança ligada ao sexo, genes exclusivos do cromossomo X, como o caso do daltonismo, e o exemplo que a gente vai ver aqui, a hemofilia, que é a deficiência para coagulação, nós já falamos em outra aula. A hemofilia vai ser agora relacionada a dois genes possíveis. Um gene dominante Hzão, que está no cromossomo X, representado por XHzão, que determina a coagulação normal, e um gene recessivo Hzinho, que a gente representa por XHzinho, que vai determinar a deficiência do fator de coagulação. Quando você vai estudar genes do X, tem que tomar cuidado, porque a mulher vai ter dois cromossomos X. Ela vai ter par de genes, porque ela tem um par de homólogos sexuais. Mas o macho, sexo masculino, vai ter um par heterólogo, um X e um Y. Ele só vai ter um X. Ele nunca vai ter par para esses genes. Então, como é que eu vou calcular as frequências genotípicas agora? De novo, quantos genes Hzão eu tenho? Não sei, vou indicar por P. Quantos genes Hzinho eu tenho? Não sei, vou indicar por Q. A frequência gênica não muda. Se eu somar todos os genes XHzão com todos os XHzinho, todos os genes para coagulação normal, com todos os genes para hemofilia, eu chego a 100% dos genes para coagulação referente a esse fator na população. Então isso não muda, a fórmula para frequência gênica está de boa. Mas agora eu não posso simplesmente elevar ao quadrado, porque nem todo mundo vai ter par de genes, porque nem todo mundo vai ter par de cromossomos X. Então agora calcular a frequência genotípica tem que ser separado, sexo masculino do feminino. No sexo feminino você vai ter par de genes. Então, quando eu quiser calcular a frequência de mulheres homozigotas normais, XHzão, XHzão, frequência XHzão não é P? P vezes P, P ao quadrado. Quero calcular a frequência de mulheres hemofílicas, XHzinho, XHzinho. Frequência XHzinho não é Q? Q ao quadrado. Frequência de mulheres normais portadoras, heterozigotas, XHzão, XHzinho, 2pq. Agora, quando eu elevo o binômio ao quadrado, eu só estou trabalhando com o sexo feminino, porque só ele vai ter par de genes, porque só ele tem dois cromossomos X. E no homem? A frequência gênica equivale à genotípica, porque ele só tem um X, ele só tem um cromossomo X. Então, se eu quero saber a frequência de homens normais, é simplesmente a frequência de P. E a frequência é simplesmente o valor de Q. Ou seja, a frequência gênica se confunde com a genotípica, é igual à genotípica agora no sexo masculino, que será analisado separadamente. Tudo bem? Lembrando que quando for analisar, usar os valores em decimais para aplicar as fórmulas. Tudo bem? Belezinha, galera? Recomendo que façam exercício sobre esse assunto. Não aparece com tanta frequência, mas quando aparece, é divisor de água. A maioria dos alunos erra por bobeira, que não entende o que está sendo pedido. Se eu estou pedindo gene, frequência gênica. Estou pedindo indivíduo, é genótipo, é frequência genotípica. Tudo bem? Espero que tenha sido útil para todos. Obrigado pela atenção mais uma vez. Aquele abraço. Até mais.